7h52, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. A empresa Empregacitar está em busca de 100 mulheres para compor seu banco de talentos, priorizando o mapeamento de habilidades comportamentais em vez de currículos, né? A iniciativa visa reconhecer quem são os comportamentos que muitas vezes levam à demissão. Ao traçar o perfil das mulheres com base em suas competências comportamentais, a empresa pretende facilitar o encaminhamento delas para vagas em que possam trabalhar com excelência, né? Não há cobrança, inclusive, para participar dessa seleção. Mas para explicar mais detalhes, vou conversar agora com a Soniete Carvalho, ela que é da Empregacitar. Soniete, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95, do programa Panorama. Primeiramente, eu gostaria de explicar um pouquinho do que seria esse banco de talentos, que ainda causa muitos questionamentos e muitas dúvidas por parte das pessoas que ouvem e que passam a conhecer a empresa. A Empregacitar, ela visa formar um banco de talentos que é exatamente mapear os talentos comportamentais das mulheres. Soneto, por que traçar o perfil comportamental? Há muito se sabe que quando uma empresa, quando qualquer instituição, ela visa oferecer uma vaga de emprego, a primeira atitude que se faz é buscar o quê? O currículo. Anuncia-se a vaga e o currículo, ele é enviado para essa empresa. No currículo, as pessoas colocam as suas habilidades técnicas. Exemplo, se ela tem formação, qual é o nível de escolaridade dela. E muitas vezes essas pessoas, elas têm essa habilidade para desenvolver essa atividade porque elas estudaram para isso. Em contrapartida, muito se sabe também que as demissões, elas são ocasionadas não pelo que as pessoas sabem, mas pelo que as pessoas se comportam ou deixam de fazer. E foi por esse motivo que nós pensamos em criar o nosso banco de talentos. E para você que está ouvindo agora o programa Panorama, e que você que é mulher especialmente, é importante você saber que o banco de talentos da Empregacitar, ela visa conhecer um pouco mais do comportamento das mulheres. Para quê? Para que quando as empresas elas passarem a nos procurar, porque acreditem, elas nos procuram, nós já temos uma quantidade expressiva de empresários e empresas que buscam pessoas que tenham um comportamento que elas precisam para atuar em determinadas vagas. Então, quando essas empresas elas buscam a Empregacitar, nós já vamos ter mapeado as habilidades comportamentais dessas pessoas. Porque é muito fácil você colocar no seu currículo, nem sei se a palavra seria fácil, é simples colocar no seu currículo os cursos que você fez, mas é muito complexo a gente entender como você se comportaria diante da sua profissão. Então, pensando dessa forma, o Banco de Talentos da Empregacitar, ela vem de uma forma simples. Você liga para o número que é 849-9827-4060 e uma pessoa irá atender. E isso porque a gente já trabalhou de uma forma robotizada, já tivemos uma plataforma em que um robô ela dava assistência e hoje a gente colocou uma pessoa para fazer esse atendimento. Essa pessoa ela vai fazer a abordagem, nem sempre é de imediato, porque a gente vai atendendo aos poucos, e em seguida ela coloca para essas mulheres que entram em contato um questionário simples, fazendo perguntas sobre comportamentos. Esses questionários, eles abordam comportamentos de liderança, de autoconhecimento, de motivação, de empreendedorismo, as práticas convencionais que as pessoas utilizam durante o processo de trabalho. E aí a gente passa a entender um pouquinho do comportamento dessas mulheres. Uma vez que a gente conhece o comportamento, a gente traça um mapa e deixa essas pessoas como uma vitrine, certo? E é a partir desse momento, quando há os processos de seleção e a busca por profissionais, aí a gente passa a utilizar essas pessoas de uma forma muito mais assertiva. Então, Marcos, respondendo sua pergunta e tirando as dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, a Empregacitar ela visa não receber currículos, mas mapear o que as pessoas têm para oferecer como comportamento profissional. É óbvio que a gente vai precisar do currículo, mas a isso a gente vai entrar em uma outra esfera, porque a Empregacitar também ensina como fazer um bom currículo. E isso é muito importante nos dias de hoje.
Agora, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma facilidade imensa de falar sobre si, mas têm uma dificuldade de colocar no papel as suas habilidades para fazer o currículo. Então, um projeto como esse, ele realmente é uma mão na luva para quem tem essas dificuldades, né? Isso mesmo. Eu me sinto muito feliz em enveredar, encabeçar uma ideia como essa. Hoje a Empregastar está como uma das startups escolhidas a nível Brasil e a nível Nordeste em 2 editais. Isso significa dizer que a nossa ideia, ela é uma ideia que vai muito além de uma lucratividade. Soniete, as pessoas perguntam, eu pago quanto para participar disso? Hoje, as mulheres elas não pagam para se cadastrar, porque nós precisamos dessas mulheres para tentar viabilizar os processos de seleção que as empresas buscam através de Empregacitar. Mas aí eu faço aquela pergunta, quanto você está disposta a investir na sua capacitação? Hoje nós temos muita dificuldade, Marcos. Nós tivemos recentemente a meta de alcançar 40 mulheres, que era uma das tarefas que os editais eles oferecem, porque a gente vai fazendo isso aos poucos. E nós temos muita dificuldade de adesão. Então, assim, é quase que uma discrepância na mesma proporção que as pessoas buscam um emprego, quando surge uma vaga, quando surge uma oportunidade dessa, a gente tem muita dificuldade de captar esse público. Eu não sei se é porque falta credibilidade, as pessoas talvez achem que isso não é verdade, né? Por trás disso é uma pegadinha. Então, eu não sei porquê, mas assim, eu quero passar a verdade e a confiança, porque existe confiabilidade nesse trabalho, existe muita responsabilidade. Nós estamos enquadrados aí em mais de 3 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e sem contar que nós estamos também envolvidos em projetos a níveis estaduais e até nacional, como projetos de desenvolvimento e de responsabilidade social. Então, a gente não está aqui brincando e nem tampouco fazendo promessas de que as pessoas que vão mandar e que vão participar desses bancos de talentos, elas vão ser empregadas de imediato. A única garantia que nós vamos dar é que o banco de talentos é uma ferramenta segura que você vai participar, mulher, e vai facilitar muito para que você seja recolocada ao mercado de trabalho. E detalhe, para a gente fechar esse ciclo, não significa que seria apenas uma mulher que esteja fora do mercado de trabalho. Mas você também que está estudando agora, que está na faculdade e que precisa do seu primeiro emprego, também é uma excelente oportunidade. A gente sempre vê a Empregacitar como algo que, por exemplo, eu estou fora há muito tempo, mas eu posso nunca ter entrado no mercado de trabalho. E essa ser uma grande chave, uma grande virada de chave. Então, pessoal, eu passo aqui a responsabilidade e o compromisso de que a empresa é uma startup, é uma empresa que visa, sim, contribuir para a igualdade, não só a igualdade de gênero, mas a igualdade social, para que as pessoas tenham a igualdade de participar de processos seletivos e que tenham também a possibilidade de encontrarem uma vaga no mercado que esteja interligadas com a sua capacidade de ser um bom profissional. É sobre isso que a gente precisa falar e entender sobre o negócio. Quando você fala aí no caso das mulheres, né, de que em alguns momentos elas são desempregadas pelo comportamento, esse comportamento muitas vezes é analisado de forma deturpada, no caso da mulher, e em algumas situações esse comportamento diferenciado envolve outros fatores? Sim, sim. Isso é uma pergunta até muito interessante, porque muitas vezes, e eu diria que a grande maioria, o nosso comportamento, ele é proeminente da nossa criação, do nosso convívio, da nossa forma de ver o mundo, né? De qual é o meu ambiente familiar. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho formação em administração e eu posso ser contratada para assumir um cargo de liderança, porque o meu currículo, a minha capacitação profissional, ela me permite. Mas eu posso simplesmente não ter habilidade de comunicação. Então, como é que eu vou assumir um cargo de liderança?
Então, quando a gente identifica que o comportamento ele é proeminente, muitas vezes, do meio, daquilo que as pessoas elas vivem, a gente passa a entender um pouco mais sobre as pessoas. E o que é mais interessante, Geraldinho, é que na grande maioria das vezes, nós não nos conhecemos. Então, quando a mulher não se conhece, ela termina assumindo vagas, termina assumindo cargos que não têm nada a ver com seu estereótipo profissional. E ela assume e causa frustração para ela, frustração para a empresa. E às vezes a empresa diz assim, você mandou esse currículo tal e a gente analisou e acreditava que você teria capacidade de assumir esse cargo. E que não é culpa dela, inclusive. E que não é culpa dela. Então, a Empregacita, ela visa exatamente isso, o nosso propósito. Eu costumo dizer que nós trabalhamos em cima de 3P, que é propósito, planejamento e proposta de valor. Propósito, eu diria que pessoas sem propósitos, geralmente são pessoas que elas não têm um motivo muito grande ou um motivo simples ou qualquer motivo para fazer um bom trabalho ou para querer vencer ou querer crescer. A exemplo disso, ao longo dos meus 20 anos aí de carreira, eu vi e vivi pessoas e convivi com pessoas que eram excelentes profissionais, mas não tinham propósitos. E com 6 meses de trabalho, essa pessoa começou a achar que aquele trabalho era o pior trabalho do mundo, porque ela não tinha propósito. Ela saía de casa para trabalhar e trabalhava para voltar para casa. Então, a gente tenta resgatar isso. O outro P é planejamento. O planejamento é essencial. Estávamos conversando sobre isso, né, Marcos? Então, assim, planejamento é essencial para qualquer coisa. Você, dona de casa, que está agora em casa nos ouvindo. Você que trabalha nos afazeres domésticos. Então, assim, vai fazer os afazeres domésticos. Se você não parar 5 minutos e definir o que é que você vai fazer primeiro e o que é que você vai fazer por último, provavelmente você leve mais tempo para fazer. E exemplo, talvez você lave a garagem da sua casa e precise passar com lixo durante todo o dia por dentro da garagem. Então, assim, você lavou a garagem, mas não se planejou e passou e foi um trabalho em vão. Então, sem planejamento, provavelmente... Vai lavar 2 vezes. Vai lavar 2 vezes. Então, provavelmente você vai trabalhar mais. E o outro P é proposta de valor. A Empregacita, ela tem uma proposta de valor que é riquíssima. Primeiro, é foco nas mulheres. Nós, mulheres, precisamos sim ter essa visibilidade. E a outra é fazer com que as pessoas entendam que, além de ter o conhecimento técnico, elas precisam ter o conhecimento pessoal. Elas precisam saber por quê, para quê e para onde elas querem ir. Então, é sobre isso que a gente fala. A Empregacita convida as pessoas a seguir o Instagram, a ligar para o número, a entender um pouco mais, participar desse banco de talentos. E, Marcos, uma coisa importante que eu preciso deixar aqui bem claro é que o nosso objetivo é que essas 100 mulheres, pelo menos, participem de um processo seletivo e saiam dali sabendo como participar desse processo, sendo pessoas capazes de falarem sobre si e de identificar o que de fato elas sabem fazer. Porque eu não posso mandar o meu currículo simplesmente distribuir como se fosse um sorteio do supermercado, né? Então, eu preciso exatamente saber o que eu faço e faço bem feito, o que eu sei e o que eu sei fazer bem feito. E, no caso, você está em busca de 100 mulheres para esse banco de talentos, não é isso? Exatamente, Marcos. Exatamente. Quem quiser participar, como é que faz? Simples, muito simples. Manda mensagem lá no WhatsApp, pode até ligar. Quem está no atendimento hoje é Karine. No número 84, vou repetir, 849-9827-4060. E se quiser também, nas redes sociais, eu sempre gravo muitos vídeos. Eu estou sempre tentando explicar isso. Eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam de fato. E se eu puder deixar uma mensagem também agora de fechamento, Marcos, eu gostaria de dizer o seguinte: o conhecimento é o que muda o mundo. O que nos difere das pessoas é o que a gente sabe e não o que a gente tem. O poder do conhecimento é o que leva a gente a nos destacar. E eu digo muito isso para as mulheres. As dificuldades que hoje nós temos de captar profissionais é porque as pessoas, elas procuram as coisas, mas parece que elas querem as coisas mais fáceis.
E não é. E querem para ontem, né? E querem para ontem. E não é. Exemplo disso é que nós, inclusive eu faço parte do ecossistema local de inovação aqui, de Caicó, nós temos inúmeros eventos que mobilizam a população, os empresários, as pessoas que trabalham em comércio, no varejo e tudo, para participar de eventos de grande valor. A exemplo disso, eu posso citar a conferência estadual que vai acontecer na UERN agora, dia 26. E eu gostaria de dizer a você que está em casa, que está ouvindo, se quiser participar dessa conferência, ela vai falar sobre o desenvolvimento de justiça social e sustentabilidade. Seja mulher ou homem, essa conferência ela vai contemplar assuntos valiosíssimos. E fechar dizendo o seguinte, que a cada momento como esse, de conhecimento, de busca, de aprendizado, é o que nos diferencia das outras pessoas. Então, se vocês que estão em casa, seja em busca de um trabalho, de uma oportunidade, ou seja, de uma mudança de vida, o primeiro passo é busca em conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai fazer você sair da sua casa, levantar da cadeira e fazer algo diferente, se destacar. Só para fechar, Soneto, o que é que pode acontecer com alguém que esteja aí nesse banco de talentos no futuro? Ótima pergunta. O mínimo que pode acontecer, Marcos, é ela ser convidada para os processos das empresas. Nós já temos mais de 20 empresas cadastradas. E aí é participar. As empresas elas vão ter oportunidade. São duas oportunidades. A oportunidade da mulher que vai poder participar desses processos, vão ser orientadas a participar dos processos que elas têm o perfil. Ou seja, se eu tenho uma habilidade para uma coisa, eu vou participar dos processos seletivos em que contemple aquela habilidade. E o que é bom, o que também é algo que eu trago, algo muito bom, são para as empresas. A oportunidade que a empresa vai ter de não estar com aquele monte de currículo, anuncia vaga nas redes sociais e recebe inúmeros currículos que não fazem conexão com a vaga e com o profissional que eles buscam. Então, o profissional, a empresa ela pode buscar empregastar no mesmo número que eu falei, e aí a gente vai fazer essa conexão. Então, o mínimo que pode ocorrer é uma conexão é um movimento positivo em prol do desenvolvimento humano, da responsabilidade social, mais uma vez, e principalmente em prol da empregabilidade e a melhoria de vida de muitas pessoas, que eu tenho certeza que isso pode acontecer e é para isso que a gente está trabalhando. Obrigado por sua participação. Só repetir aqui o telefone de contato para as mulheres, para ser mulheres, né, que desejarem participar do Banco de Talentos da Empregacitar, 849-9827-4060. Não há cobrança para participar do banco, não é isso? Não, Marcos. Não. Algo mais a acrescentar? Não. Muito obrigada pela sua oportunidade aqui no programa e eu espero realmente que o nosso resultado ele seja o mais positivo possível. 8 horas 10 minutos, confirmando 8.